espalhada pela face da terra nesse segundo dia do ano de 2017. Como é que vocês estão? Gente do mundo inteiro aqui comigo, literalmente de toda a terra. Como é que estão as coisas por aí? Qual o espírito? Qual a luta? Qual o desafio? Cada um tem o seu. O mundo não é um só. A Terra é uma só. O mundo não. O mundo são quase 7 bilhões de mundos. Porque o mundo é o meu olhar. O mundo é o seu olhar. É o seu perceber. Esse é o mundo. O mundo é particular. A Terra nos é comum. E na Terra, a soma dos nossos mundos faz aquilo que de maneira ampla a gente chame também de mundo, de sociedades, de civilização, de outras coisas. Mas isso tudo é a soma de nós todos. Não existe mundo sem nós. Antes de nós chegarmos aqui, antes de sermos aqui criados, ou aqui postos, não havia mundo. Só havia terra. E na terra, criaturas. Mas não havia um mundo. Quando a gente diz o mundo dos dinossauros, é uma categoria humana sendo projetada sobre um ente para quem não existe mundo. Existe instinto, volição, fome, sede, mas não um mundo. Porque para ver mundo é preciso ter consciência de si, ter consciência do outro, ainda que essa consciência de si não seja aquela consciência digna do termo consciência, seja uma consciência sem ciência real do outro, e nem do que nos cerca e nem de si mesmo. Mas é isso que caracteriza o mundo. Sou eu dizendo eu, sou eu dizendo oi, gente boa. Onde não haja uma criatura com esse tipo de consciência, existem apenas ambientes planetários lotados de organismos, maiores, menores, mas mundo é uma capacidade que decorre do olhar, que recorre da interpretação, do sentimento, do pensamento, das crenças, das ideologias. É daí que vem a real ideia de mundo. No Novo Testamento, vocês sabem, pelo menos quem me ouve há muito tempo já está cansado de saber, que nós lidamos sempre com a categoria diversa de mundo. A mesma palavra no Novo Testamento caracteriza coisas diferentes. A palavra traduzida na sua Bíblia para mundo, às vezes significa cosmos, literalmente o cosmos. E no Novo Testamento grego, cosmos, significando muitas vezes o universo, que é uma palavra que não existe no Novo Testamento. Existe cosmos para designar o universo, o conjunto das coisas criadas e observáveis. Existe a palavra mundo no Novo Testamento, sendo usada para caracterizar a sociedade humana, o ajuntamento humano. E existe a palavra mundo caracterizando as ideologias e sistemas. Então você tem mundo como uma categoria universal da criação, você tem mundo como sociedade humana e você tem mundo como os sistemas da ambição, da troca, do toma lá da cá, da busca de poder, de dominação, de controle, dos conflitos geopolíticos. Isso aí é mundo.
O Novo Testamento não tem nada a dizer contra as duas primeiras manifestações de mundo, a não ser que bom! O Senhor criou o cosmos e tudo que neles há. Essa é a glória. Esse é o templo, como diz o Salmo 29. No seu templo, no seu cosmos, tudo diz glória. A segunda dimensão é maravilhosamente positiva também, porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Wall Street. Que mundo é esse? O capitalismo? O socialismo? O moribundo comunismo? Não. Não amou nenhuma dessas coisas. E aquele que as ama, o amor do Pai não está nele. O mundo que Deus amou sou eu. É você, é gente. É a sociedade humana pela qual Cristo morreu. Agora, João diz na primeira epístola dele, no capítulo 5, ele pergunta: qual é a vitória que vence o mundo? Lembra disso? Qual a vitória que vence o mundo? Aí ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Que mundo? O cosmos não está precisando ser vencido, ele está precisando ser amado, cuidado. A sociedade humana não precisa ser vencida, ela precisa ser incluída, amada, acolhida, como Deus fez, Ele que amou o mundo. Agora, tem um mundo que precisa ser vencido. E esse mundo que precisa ser vencido é justamente esse que a gente não entende que tem que vencer. É justamente esse que a gente acha que bem-aventurado é aquele que melhor dele se sirva. É esse que cada dia tem mais adepto entre os crentes fanáticos, politicamente falando, ideologicamente falando, vão ficando capazes de odiar por causa do mundo. Ai, Jesus, qual é a vitória que vence o mundo? Aí João diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé não significa o nosso corpo de doutrinas, que na realidade não significa absolutamente nada. Nada, isso é só você que acha que Deus, os anjos e sabe lá mais quem se interessa no seu conjunto de doutrinas. Não. A fé que vence o mundo não é um compêndio, não é uma sistematização, não. A fé que vence o mundo é a mesma fé que tem vencido o mundo desde sempre. Desde o primeiro humano, desde Abel para cá, aquela é a mesma fé que vence o mundo. É a fé na sinceridade, a fé no amor, é a fé na justiça, é a fé na verdade, é a fé na esperança, é a fé na vida, é a fé, sobretudo, no desígnio do amor de Deus por nós, por cada um de nós. Esta é a fé que vence o mundo. Como diz o livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala da fé, dessa certeza de viver para o melhor, coisas que se esperam. Não são as piores coisas que se esperam, as melhores. E trabalhar na direção delas, elas não existem, eu as antevejo pela fé. A fé é a possibilidade elevada ao infinito. Por isso é que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Elas não existem ainda, mas eu as antevejo
e busco-as, me empenho por elas. Isto é fé, certeza das coisas boas que se esperam, das coisas da vida que se esperam. É a convicção de fatos que já são mais do que reais, embora habitem ainda a dimensão do invisível, não tenham se materializado, mas a fé já factualiza o existente como algo concreto em mim, mesmo antes de ele existir. Fé que vence o mundo. É a fé na ressurreição dos mortos, que não se entrega nunca, que não baixa a cabeça nem para a morte. É a fé na ressurreição. Fé na ressurreição é a fé que vence o mundo. Todos os mundos, os piores mundos, as piores horas e gerações. Eu creio na ressurreição. Sou invencível até quando me matam. Sou invencível sempre. Eu creio na ressurreição. Neste ano de 2017, eu quero estimular você a ser um ser humano de fé. Não dessa fezinha boba do livro de Efésios. Não. Quero que você seja de Efésios. Quero que você seja não aquele tipo do fé demais não cheira bem. Eu quero que você aprenda o significado de crer e se torne uma pessoa com raiz. Você se torne de uma erva frágil num carvalho de justiça, crendo na ressurreição, tomado desse santo entusiasmo, que é uma palavra linda, entusiasmo. É aquele que tem um Deus dentro de si como ânimo, em fio, fel, entusiasmo, vem daí no grego, é aquele que carrega Deus em si, um ânimo divino, fé, fé. Pela fé, leia Hebreus 11 hoje todinho. E veja o que as pessoas conseguiram, atravessaram, aguentaram, suportaram, enfrentaram, viram antes da hora, se prepararam antes do tempo. É fé como previdência, é fé como antecedência, é fé como resistência, é fé como perseverança, é fé como consciência numa era sem consciência, é fé como certeza da ressurreição mesmo ante a morte. É fé que não teme o número dos adversários, pois sabe que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Essa é a fé que suporta tudo, que aguenta tudo, que vê regimes caírem, ideologias morrerem, impérios acabarem, arrogâncias serem esfaceladas, e a gente continua aqui. Fé. É fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. É fé. É o que eu desejo a você nesse início de ano. E peço a você que compartilhe com todos os seus amigos na rede. Todos. É essa palavra simplesinha aqui, dita do fundo do meu quintal, tem o poder de transformar a existência de milhões de pessoas. Milhões. Foi assim desde Abel. Vai ser assim sempre. Este é o poder que vence o mundo. Você crê? Um beijo para todos vocês. Quem quiser saber, alguém me perguntando aqui sobre Gênesis 6:12, entra no meu portal, filho.
Tudo isso está escrito lá. Tudo que vocês perguntam aqui, perguntem antes ao portal Caio Fábio. Campo de pesquisa, Nefilim, Gênesis 6, dilúvio, lá, bububu, blá. Perguntem lá, tá bom? Beijo para todo mundo. Papo de Graça recomeça dia 4. Eu tinha dito 3, mas agora será dia 4. Eu estou precisando de um diazinho a mais para mim. Beijão para vocês. Tchau. Vem IVTV, o canal é você.